Salve rapaziada, bora aí para mais uma reflexão do canal. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo aí e ainda não é inscrito, já estala o dedo no like e se inscreva no canal para não perder as reflexões futuras aí. Vocês vão contar com a coisa certa ou vocês vão contar aí com as coisas duvidosas aí, principalmente a qualidade de vida segundo aí os nossos representantes maiores, ou você vai pegar e fazer a sua própria qualidade de vida. Principalmente, cara, se você é um homem solteiro, se você não tem filho, essa reflexão aqui vai para você. Olha, eu estava fazendo uma reflexão ontem e sendo grato a tudo que eu passei e tudo que hoje eu estou colhendo. Não tem coisa melhor do homem lutar e ele ver aqueles frutos, tanto que ele almejava, ele começar a alcançar. E aí, rapaziada, é por isso que eu sempre falo e vou continuar batendo nessa tecla aqui, porque esse é o intuito do canal. Mas se você tem aí uma parceira que fecha 50-50, é melhor, mas nem todo mundo tem a honra de achar essa companheira aí. Mas se a sua é nesse caso, então, cara, continua com ela, mas olha aí os resultados na atualidade. Será que os homens hoje eles estão entendendo isso, ou eles estão deixando passar desapercebido? Porque eu estava fazendo uma reflexão ontem e eu estava pensando, imagine se nesse dia de hoje eu estivesse num relacionamento conforme eu tive um relacionamento lá atrás. Olha, cara, eu não estou falando que eu tive um péssimo relacionamento. Eu estou falando em questão de escolha. Eu percebi que eu, na vida de casado, às vezes demoraria muito mais eu começar a colher o fruto de uma estabilidade de vida em questão financeiramente, em questão da saúde, em questão de novos negócios. Então, eu preferi terminar. Não que ela é ruim, não que ela, poxa, uma pessoa que às vezes trai o camarada. Isso eu não vou falar porque ninguém tem o controle sobre ninguém. É conforme eu falo com vocês. Mas a questão da minha escolha, eu decidi separar por causa que eu sempre tive uma projeção de futuro melhor. Infelizmente, ela não tinha essa perspectiva de projeção de futuro. Só o que acontece? Às vezes você está nessa mesma situação, mas tem medo de largar a sua companheira. Às vezes você tem um filho com ela ou filhos, mas o que acontece, rapaziada? Essa tecla que eu sempre bato e ontem veio na minha mente frequentemente: só se vive uma vez, cara. Então, às vezes você pode fazer isso, mas amanhã ela começa a crescer o olho, porque ela não teve contribuição alguma nesse seu resultado, e amanhã ela começa a projetar outro homem, às vezes um homem muito mais destacado do que você, em questão de beleza, porque grana você já conseguiu. Então, cara, é um risco que às vezes muitos homens eles não vão tancar essa realidade brutal. E aí é por isso que muitos homens fazem, às vezes uns entram em deprê. Mas tem, rapaziada, se você parar para analisar e começar a conversar com pessoas do seu ciclo, às vezes pessoas mais de idade,
O que é que eles têm em comum? O arrependimento. Então, cara, o que que acontece? A gente não pode viver de arrependimento. A gente temos que buscar coisas melhores para nossas vidas pessoal. Por quê? É você que está batalhando sozinho. Às vezes, tipo assim, você tá com uma querida aí e você tá conseguindo administrar muito bem, mas chegará um tempo, principalmente que ela não lutou com você, ela vai crescer o olho. E isso daí é um perigo. É um perigo porque você tem que entender da onde você levou o golpe, porque os golpes estão aí e cai quem quer. Também tem muitos homens que ele destaca financeiramente, principalmente essas digníssimas aí que fecha 50-50, e a mulher está envelhecendo, e aí ele fala, hoje eu tenho opção de escolher uma mulher muito mais jovem. E aí o cara cai nessa falácia da sua própria libido, e aí lá na frente a querida mais novinha, além de meter a gaia, vai tirar aí às vezes 75% do seu patrimônio. Então muitos homens também não vê por esse ponto. Às vezes o cara lá teve a honra de conhecer uma mulher bacana, uma mulher que fecha com ele a 50-50, nos dias difíceis, ela está lá disposta a dar aquele apoio emocional aonde só a mulher é capaz de dar, mas isso daqui é um outro assunto para outro vídeo. E aí, o que é que acontece? O camarada, por causa da própria arrogância e soberba, ele vai largar a querida e vai ficar com a mulher mais nova, porque não tenho nada contra as moças novas. Eu, na minha opinião, isso é escolha pessoal minha. Eu sou mais uma mulher muito mais velha do que eu, cara. Que ela passou por aquele processo que você está passando, ela pode te orientar melhor. Isso é que eu entendi na época dos meus relacionamentos com mulheres de 40. Então, cara, e aí eu entendi. Hoje eu prefiro ficar nessa paz aqui, que graças a Deus não tem vida melhor. Se a vida de casado é boa, pode ser para alguns homens, mas a vida de solteiro é melhor ainda, principalmente para aquele cara que está começando a colher os frutos, assim como eu estou encaixado nesse padrão aí. Então, rapaziada, isso é um ponto a se pensar. Às vezes você tem perspectiva de futuro melhor e você pensa em mudar desse bairro, para isso precisa de grana. Então, o que que acontece? Que são casados por causa tem família, beleza. Então, cara, você tem medo de abandonar a digníssima e também você pode sofrer um golpe muito maior do que você pode imaginar. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso você tem que parar para botar ali na ponta do lápis, porque é você que está crescendo. Ela não te ajudou em momento algum, e lá na frente ela pode ter do seu patrimônio e você vai começar do zero novamente. Às vezes você está numa idade um pouco mais elevada e o seu corpo não vai corresponder conforme tudo que você passou lá atrás correspondia. Pois então, rapaziada, deixa os comentários aí, e se você é novo e caiu de paraquedas nesse vídeo aí, já estala o dedo no like e se inscreva no canal para não perder nenhuma reflexões. Fique todos com Deus, um abraço e, rapaziada, para e pensa nessa hipótese, se você está começando a pensar numa perspectiva de vida melhor. Fique todos com Deus, um abraço, valeu e fui!